Sábado agitado no Corinthians. Chico dá uma opinião impopular sobre Alisson. Será? Ele fala também sobre o Martins, o Marcelo Paes falou sobre o Martins e todas as questões dele chegar no Brasil. E também vamos falar sobre o Memphis Depay. Será que ele renova? Vai sair? Como é as condições para o Memphis Depay renovar? Então é isso, vou trazer esses 3 temas no vídeo com um react do Chico Garcia. Então é isso, se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, vamos escutar Chico Garcia e no final eu dou minha opinião. Gera controvérsias, inclusive, entre os torcedores, pelo que eu estou percebendo. Ele está sendo contratado pelo Corinthians. Diz o Marcelo Paes que está nos trâmites finais. Ele está fechado por um valor que, inclusive, também gera debate. A gente está falando de R$1,5 milhão pagos por esse empréstimo do São Paulo ao Corinthians por um ano. R$1 milhão à vista, R$500 mil pagos apenas no segundo semestre do ano. Caso ele venha a disputar 20 partidas com mais de 45 minutos ou mais, o Corinthians tem que pagar mais R$1,5 milhão, totalizando R$3 milhões. Caso o Corinthians queira comprar o jogador ao final desse empréstimo, aí nós estamos falando de €2,5 milhões. Aí representa R$15 milhões. Agora... Se der mesmo, esses R$15 milhões, pelo amor de Deus, aí tem condição não. Não trata-se de uma obrigação de compra, coisa que erradamente o Corinthians fez com jogadores como o Kaká, por exemplo, que cumpriu uma meta lá totalmente batível e o Corinthians se obrigou a pagar mais de R$20 milhões para comprá-lo junto ao clube japonês. Isso não está acontecendo agora. Segundo Marcelo Paes, o Corinthians não está adquirindo nenhum jogador com obrigação de compra, e sim opção de compra. O que é interessante, né? Porque você pode decidir ao final do contrato o que fazer. E mesmo assim, se você optar por comprá-lo, entra no orçamento de 2027. Então, tudo dentro de um planejamento, de uma economia financeira que o clube precisa fazer nesse momento. Agora, vamos aos valores do Alisson, né? R$3 milhões no valor total. Gente, isso é metade do salário do Memphis. Não é isso? Isso é quase o salário do Yuri Alberto. Não vamos achar, você gostando do Alisson, não vamos achar que para os valores do futebol, praticados no futebol, mesmo o Corinthians com dificuldade financeira, para você adquirir um jogador, mesmo que por empréstimo por uma temporada, que isso é muito. Dentro de uma ideia de que se o Corinthians tiver que pagar R$3 milhões no total, a gente está falando de um cara que vai jogar metade da temporada como titular, porque 45 minutos ou mais, ou ele vai começar o jogo e vai sair só no segundo tempo, ou ele vai entrar no intervalo, em praticamente metade da temporada. Então, assim, não consigo ver como ruim o negócio. Não consigo ver. E tenho uma ideia, ainda mais, e aí uma outra questão, que ela é mais subjetiva, confesso, de que ele vai jogar. Como gremista, conheço o Alisson há algum tempo. E no Grêmio ele até não foi... Ele pegou um Grêmio 2018, 19 ali, que é um Grêmio pós-título da Libertadores e pós-saída do Ramiro, que fazia muito bem aquela função pelo lado de campo recompondo. E o Alisson, ele foi muito bem, assim, individualmente. O Grêmio que não se ajudou depois nos anos seguintes. Mas ele correspondeu daquilo que o time precisava, que o Renato precisava naquele momento. Mas ele muda realmente. Mas Chico, nas últimas temporadas, ele não tá jogando nada no São Paulo. Nada. O Corinthians não pode contratar refúgio. Não pode. Verdadeiramente de função no São Paulo do Dorival. E é por isso que o Dorival indicou a contratação do Alisson, que está escanteado no São Paulo. O Dorival conseguiu transformar o Alisson num jogador masterclass, na função de segundo homem de meio campo. Que é uma função que hoje ela é praticamente o coração do time. Porque a gente está falando de um jogador que preenche o espaço defensivo, mas também auxilia na articulação. Então você precisa de saúde para isso, inteligência tática e muita confiança do técnico para fazer esse tipo de função. O Martins, por exemplo, é um jogador que faz essa função. Tá falando de Alisson ou de Modric? Que tem muito coração ali, tem muita vontade quando ele está disposto. Mas às vezes falta um meia atacante, um meia, um jogador mais de linha de frente, ele tem essa característica. Então quando ele é recuado, ele consegue fazer essa função de enxergar o jogo
sabendo o que fazer lá na frente, mesmo tendo atribuições defensivas. E se ele tem um resguardo, como hoje o Corinthians tem com o Raniel e o Matheus Pereira, por exemplo, eu acho que ele pode render muito, cara. De verdade. Se ele tiver bem fisicamente, porque ele também sofreu com lesões no São Paulo, mas antes da lesão, ele estava até cotado na seleção brasileira. Eu acho que ele pode performar e bem. E pode corresponder de acordo com a confiança que o técnico tem nele, com o sistema desenvolvido para ele. Eu acho que vai ajudar. Até porque a temporada é longa, gente. E a gente está falando de um setor em que volta e meia você tinha que usar o Rian, o Alex Santana, o próprio Charles em algum momento. Porque ele falou sobre tudo. Dá até para você buscar aqui no YouTube, se você botar Rádio Bandeirantes Oficial, Rádio Bandeirantes ao vivo ali, que é o perfil oficial da Rádio Bandeirantes no YouTube, vai estar lá toda a entrevista, tem uns 40 minutos. E, pô, cara, sobre Martínez, por exemplo, o argumento que ele usou é um argumento que, cara, pô, difícil. Ele disse que é algo que eu não sabia, por exemplo, eu não sabia até então. Ele disse que o passaporte do Martínez, o problema é que ele estava com as folhas todas preenchidas. Sabe quando você viaja muito, jogador de futebol, tá toda hora no avião. Ele tava com as folhas todas preenchidas, você tem que pedir um novo. E aconteceu o que aconteceu, né? A questão geopolítica, né, internacional lá do Donald Trump com o Nicolás Maduro, e algumas coisas foram interrompidas no país, como a emissão de passaporte. E ele ficou preso sem poder embarcar. Outros jogadores venezuelanos já voltaram? Já. Mas nenhum deles acha que nessa condição. Eu não tô passando pano aqui não, tá? Eu acho que o Martínez, como já relatei para vocês, faltou uma comunicação melhor, faltou uma disposição maior, faltou evitar ficar postando fotinho na piscina, né? Embora eu possa aqui, porque eu tô de férias, né? E eu tô trabalhando aqui com vocês. O Martínez precisa estar presencialmente no CT. Mas o Marcelo Bastos, que também não passou pano, explicou com mais detalhes o que estava acontecendo. E ele falou, cara, assim, era para ter chegado hoje, não chegou o passaporte, a gente não sabe se vai chegar na segunda-feira nem na terça-feira, então incomoda? Incomoda, porque eu cheguei dia 3, não podia ter acompanhado isso antes, a gente está tentando, né, alguma solução, não está acontecendo e, pô, ele tinha que estar aqui, com os companheiros, a gente já começou o trabalho, vai perder espaço natural. Ele tinha que ter resolvido isso logo, garantido logo, aí depois tirar as férias. Ele garantia logo isso e depois tirar as férias. Então, ele foi muito transparente, muito sincero. Eles estão tentando resolver. Agora, o cara realmente está numa condição difícil. Poderia ter sido diferente? Ele poderia ter se precavido? Poderia. Eu acho que uma conversa olho no olho vai acontecer assim que ele desembarcar em São Paulo. O Marcelo Passos foi questionado sobre o Memphis. Já teve um zum aí de que ele tirou o arroba do Corinthians do Instagram, o arroba da seleção da Holanda e tal. Enfim, o Memphis é um cara meio peculiar, tá? Mas o Paz, sobre renovação, inclusive, permanência do Memphis, ele falou assim, nunca vou abrir mão de um craque. Se as questões financeiras forem acertadas, e o que tem de pendência com ele é para trás, porque o que tá hoje está tudo em dia, eu jamais vou abrir mão de um craque. Então, assim, a gente vai conversar, vai sentar, o que for melhor pro clube, dentro da nossa realidade, e, cara, vai fazer o negócio. Eu achei que meu microfone tinha falhado aqui, mas acho que tá funcionando. Então é isso, galera. Em relação ao Alisson, o Chico tem muita confiança no Alisson. Eu não tenho essa confiança toda que o Chico tem, que ele vai jogar muito no Corinthians, eu não acho. Porque se ele tiver jogado muito, o São Paulo não ia abrir mão, né? Mesmo pedindo, porque só forçou esse dinheiro porque era o Corinthians. Se fosse um time lá, o Ceará, o Bahia, eles tinham emprestado sem custo, porque o próprio Crespo falou que não contava com ele, que ele ia ser reserva, ia jogar de vez em quando no time reserva, aí sim. Aí como o amor de Dorival por Alisson, aí ele vai jogar. Chico tá confiança porque o técnico gosta dele, sabe tirar. Dizer que ele foi masterclass no São Paulo aí, Chico. O cara jogou bem, um pouco, jogou bem. Agora dizer que o cara foi um dos melhores jogadores do Brasil, meio de campo, aí já complica, que eu discordo totalmente de Chico Garcia, porque não dá, ele não foi isso tudo também não. E vamos ver, né? Mas tá vindo pro Corinthians, a gente tem que torcer, né? O que nos resta agora é torcer pro cara jogar bem. Eu acho que a maioria dos torcedores que eu acompanho, eu não queria Alisson, mas já que veio, né? Vamos lá ver.
E esses valores também eu achei alto, Não venho dizer que não, pelo empréstimo, valor alto. Aí Martínez, como eu falei, ele devia ter resolvido isso, viu que tinha o passaporte todos carimbados, ia lá, resolvia isso e ia tirar as férias, normal. Fazia isso e tirava as férias normal. Pronto, aí ficava de boa e depois se representava. Então eu achei um erro dele. Aí agora que esse negócio desses trâmites, aí complica. Em relação ao Memphis Depay, pra mim ele só renova se diminuir o salário. Porque o Corinthians com o Marcelo Paes agora não tem condição de bancar um salário astronômico desse. Eu sei quando ele veio, ele estava precisando muito e conseguiu o objetivo, mas não dá mais para ter esses bônus de gol, de assistência, não dá. É claro que ele não vai querer baixar o salário, então vai ser um complicado, ele vai ter que baixar a pedida se ele quiser jogar mesmo no Corinthians. Não sei se tem outras propostas, deve ter da Arábia, da Europa, mais times menores, porque esse salário, eu acho que ele não consegue na Europa mais, talvez na Arábia. Então é isso, é os três assuntos. Eu acho que o Corinthians tem que ter responsabilidade financeira, não pode mais fazer loucuras, inclusive com o Memphis Depay. Mesmo ele ganhou o título, sendo um quase ídolo, mas não pode fazer essas loucuras, porque Marcelo Paes agora vai botar ordem na casa e eu acredito no trabalho dele. Então é isso, galera, obrigado por tudo. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, todos os créditos ao Chico Garcia. Então é isso, valeu!